Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, muito obrigado. Continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos à mensagem de hoje com o tema: isto pode ser um aviso de Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. Queridos, a Bíblia aqui nos relata um episódio onde o profeta Elias, o grande homem de Deus, em um momento de fragilidade, em um momento onde ele estava com medo, e aí você fica pensando, Elias com medo? Um grande servo do Senhor com medo? A Bíblia diz que Elias, ele orou e não choveu em Israel por 3 anos e meio. A Bíblia diz que Elias, ele desafia todos os profetas de Baal e os profetas mantidos por Jezabel, e ele mata de uma só vez 850 profetas de Baal e de outros deuses. Mas a Bíblia diz que, movido pelo medo, ao ouvir um recado enviado por Jezabel, Elias então ele foge. E aqui eu vejo Elias passando um grande conflito, um conflito enorme. Primeiro que a Bíblia diz que Elias ele foge para preservar a sua vida. E a Bíblia diz que quando Elias ele foge, ele deixa o seu companheiro, aquele que era o seu auxiliar na cidade, e ele foge. E a Bíblia diz que quando ele chega embaixo de uma árvore, a Bíblia fala que ele deseja a morte. Eu fico pensando, como primeiro Elias foge para preservar a vida. Logo em seguida, Elias pede a Deus que tirasse a sua vida. Queridos, a Bíblia nos mostra as fragilidades dos homens de Deus. Não é porque nós servimos ao Senhor, não é porque nós somos pregadores, evangelistas, pastores, missionários. Não é isso que nos torna tão fortes ao ponto das pessoas olharem para nós e não conseguirem enxergar sequer uma fragilidade. Elias é um exemplo disso. Elias, ele é o exemplo vivo de que o homem, por mais que ele seja usado por Deus, por mais que ele tenha intimidade com o Espírito Santo, por mais que ele tenha conhecimento da palavra, ele é frágil, porque ele é feito do pó da terra. E mais forte do que o homem só existe um, que é o próprio Deus. E quando Deus ele está em nossas vidas, nós nos tornamos fortes. Mas quando nós deixamos de olhar para as grandezas de Deus, quando nós deixamos de olhar para aquilo que Deus de fato é e representa para as nossas vidas, acontece conosco o que aconteceu com Elias. E a Bíblia diz que Elias então, naquele conflito, naquele momento difícil da sua vida, ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. E aqui Elias, ele mostra uma frustração. Elias demonstra que ele estava frustrado. Elias olha e ele se sente só. Elias se sente simplesmente ali sozinho, porque ele acha, na ideia dele, que todos os profetas haviam sido mortos, que todos os servos do Senhor haviam sido mortos e que somente ele havia escapado. Porém, Elias estava equivocado, né? Elias estava completamente errado, porque ainda haviam homens de Deus ainda aí em Israel. Queridos, eu quero dizer para você que Deus ele está dando um aviso para a igreja brasileira. Deus está nos dando uma luz, né? Nos mostrando aquilo que está por vir, e nós precisamos nos preparar. Nós não podemos ter a síndrome do Elias, nós não podemos desejar partir sem que nós
estejamos cumprindo os propósitos de Deus nas nossas vidas, os projetos que o Senhor projetou para realizar através de nós. Elias estava se sentindo cansado, Elias estava se sentindo só, Elias estava mostrando a fragilidade do ser humano. Queridos, eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, o mundo, ele começará a enfrentar situações nunca enfrentadas em sua história. A partir de agora, a humanidade, ela vai viver o que ela nunca viveu. E nós precisamos estar preparados, e assim como Elias, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus, olhando para a fragilidade de Elias, olhando para a confusão que havia dentro da mente de Elias, o Senhor então envia um anjo, e esse anjo alimenta Elias, porque ainda não era a hora de Elias morrer, ainda não era a hora de Elias parar a sua caminhada. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nesses momentos de fragilidades, nós precisamos ter cuidado para nós não abandonarmos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco na batalha, as pessoas que estão conosco na missão na qual o Senhor nos colocou para cumprir. Elias deixou seu companheiro e seguiu sozinho. Eu fico pensando, o companheiro de Elias olhando e dizendo, mas olha, eu admirava tanto Elias, eu jamais imaginei que Elias fosse me abandonar. Eu jamais imaginei que Elias fosse seguir e me deixar para trás. Quantos de nós já fomos deixados para trás por outras pessoas, por companheiros, por amigos, por familiares, por parentes, por pessoas que nós jamais imaginamos que nos deixariam para trás. Nós imaginamos que jamais essas pessoas nos abandonariam. Porém, nós precisamos ter a certeza de que ainda que nós estejamos sendo abandonados por quem nós amamos, por as pessoas que nós acreditamos que jamais nos deixariam, nós precisamos acreditar que o Senhor estará conosco. A Bíblia diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos, nos momentos de fragilidade, nos momentos de dificuldades, nas lutas nas quais nós poderemos ainda enfrentar nesta vida, nós não podemos abandonar a nossa fé, nós não podemos deixar para trás a nossa esperança, nós não podemos abandoná-la, porque a nossa esperança é Cristo. Quando Jesus disse lá em João capítulo 14, ele disse, credes em Deus, credes também em mim, né? Ele disse, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não fique apavorado. Creia em Deus, creia também em mim, porque eu sou a sua esperança. Eu estou preparando a sua morada. Queridos, nós estamos diante de grandes calamidades. Nós estamos diante de acontecimentos terríveis. Nós estamos diante de situações nunca vividas pela humanidade. Nós precisamos estar prontos, preparados. E nós não podemos, durante esta caminhada, durante esta missão, nós não podemos abandonar o chamado de Deus. Elias, no seu momento de desespero, né? Aqui nós vimos uma confusão. Primeiro ele quer salvar a vida dele. Depois ele quer que Deus tire a vida dele, mostrando quão frágil o ser humano é. No momento de dificuldade, as fragilidades do ser humano, elas são afloradas. Mas também nos momentos de dificuldade que o ser humano enfrenta, essas dificuldades, elas podem nos aproximar de Deus, elas podem nos aproximar do Espírito Santo. Jesus, quando estava lá no Getsemane, ali ele estava como homem, porque ele ia para a cruz como homem. Porque a Bíblia diz que ele veio ao mundo como homem para vencer o pecado como homem, para nos dar a oportunidade de estarmos morando com ele um dia na eternidade. E quando Jesus ele está ali no Getsemane, e ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus ele olha para o Pai, ele olha para o projeto que ele veio cumprir, e ele disse, não, Pai, que seja feita a tua vontade. Que nós possamos deixar o Senhor realizar a vontade dele em nossas vidas. Ainda que isso nos traga dor, ainda que isso nos traga sofrimento, ainda que isso nos faça enfrentar dificuldades tamanhas,
mas a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu sei que muitos estão até mesmo deixando de acreditar em Deus. Quantas pessoas, né, estão deixando de acreditar no Senhor? Por quê? Porque colocaram sua confiança no homem. Quantas pessoas, durante esse período que estamos vivendo, eu não vou aqui falar em palavras diretas, mas quantas pessoas colocaram a confiança no homem, colocaram a confiança em instituições e foram decepcionados. E aí as pessoas podem olhar e dizer assim, mas cadê Deus que permitiu tudo isso estar acontecendo? Cadê Deus que está permitindo todas essas coisas acontecerem? Queridos, eu preciso dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Nínive, quando Jonas foi pregar para Nínive e dizer que Nínive seria destruída, a Bíblia diz que todos os moradores de Nínive, todos sem exceção, inclusive o rei, e o rei proclamou um decreto dizendo que até os animais deveriam jejuar, deveriam não comer. Queridos, em outras palavras, o rei estava dizendo, até os animais devem se arrepender da maldade que existe nesse país. E nós não estamos vendo isso no Brasil, né? As autoridades constituídas nesse país, cada dia mais mergulhando na corrupção, na soberba, no orgulho. Estamos vendo pessoas pobres, né, mergulhando cada dia mais na prostituição. Estamos agora perto de uma festa chamada Carnaval, que é a festa da carne, onde o governo ele distribui preservativos à vontade. Em outras palavras, vocês podem pecar à vontade, vocês podem pecar deliberadamente. Então, que arrependimento nós estamos demonstrando diante de Deus para que Ele possa mudar a história desse país? Nenhum arrependimento. Então, nós precisamos compreender que só há perdão mediante ao arrependimento. E nós não podemos, em hipótese alguma, culpar Deus por tudo que está acontecendo e pelas coisas que ainda vão acontecer nesse país, no mundo como um todo. Nós precisamos compreender que o Senhor guardará o seu povo diante das calamidades anunciadas, diante das grandes dificuldades que virão, não apenas nesse país, mas no mundo inteiro. Queridos, Jesus, ele nos deu um grande exemplo, um exemplo de perseverança, um exemplo de aceitar a vontade de Deus. Quando Jesus estava ali no Getsêmani como homem, porque a Bíblia diz que ele veio para o mundo como homem, morrer como homem, para nos dar a oportunidade de um dia estarmos morando com ele na eternidade. E Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas quando ele olha para o projeto, o qual ele veio cumprir nesta terra, ele disse, Pai, que seja feita a tua vontade, que possamos deixar o Senhor realizar a vontade dele em nossas vidas. Ainda que isso nos traga dor, ainda que isso nos traga sofrimento, ainda que isso nos traga momentos difíceis, mas a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. E precisamos acreditar que assim como Deus, ele cuidou de Elias, ele guardou Elias, ele alimentou Elias, ele também nos guardará diante das dificuldades. Quando eu olho para os irmãos que morreram no passado, mortos pelos leões, queimados vivos ao fio da espada, mortos por cães, quando eu olho para a história e eu vejo aqueles irmãos não negaram Jesus, continuaram firmes e hoje eles estão salvos, estão na eternidade. Que nós possamos olhar para eles e tê-los como exemplo e não desistirmos da nossa caminhada. E não colocarmos a nossa esperança no homem, não colocarmos a nossa esperança nos poderes, nos poderosos, nas autoridades. A nossa maior esperança é Cristo. A nossa maior esperança é Jesus. Então, que possamos refletir sobre isso e que possamos nos preparar para dias difíceis, tempos trabalhosos vivemos e precisamos olhar para a Bíblia e ver a promessa de Jesus para as nossas vidas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E para encerrar, eu quero trazer a sua lembrança uma profecia de Jesus que ainda não se cumpriu,
mas que está prestes a se cumprir. Mateus capítulo 10, versículo de número 22, ele diz: Vós sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Podemos ainda pregar no Brasil, podemos ser cristãos no Brasil sem sermos perseguidos, podemos ainda ser cristãos nos Estados Unidos e em outros países, mas chegará um tempo em que nós, infelizmente, não poderemos mais professar a fé em Cristo. Não poderemos mais anunciar Cristo como o único Senhor e Salvador da humanidade. Estaremos nós preparados para viver tudo isso? Então vamos pedir ao Senhor força, sabedoria e prudência para que possamos alcançar a eternidade com Cristo. Oremos em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Pai, abençoe cada pessoa que ouviu esta mensagem, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós a tua graça, nos fortalece, Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada rumo à eternidade. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.